Bem, pessoal, estamos aqui resolvendo alguns exercícios de cálculo 1. Vamos ver hoje o problema da tangente, tá certo? Já fizemos alguns vídeos sobre isso aí. Vamos resolver uma questão 4 do livro de estudo. Bem, a questão é uma questão simples, diz o seguinte: encontre a inclinação da reta tangente à curva y igual a x menos 3 ao cubo no ponto 1.0. Observe que ele pede na definição 1 e usando a equação 2. Na definição 1, lembrando, é aquela que diz o seguinte: o limite de f de x menos f de a sobre x menos a, quando x tende a a, certo? Isso aqui é o nosso m, né? É o nosso coeficiente angular, certo? É o nosso coeficiente angular, o nosso m. Bem, essa aqui é a nossa definição 1. Bem, a equação 2, a gente transforma x menos a em h, tá certo? A gente transforma x menos a em h. Opa! A gente transforma x menos a em h, ou seja, x vai ser igual a h mais a. Tá? No lugar de x eu coloco h mais a, no lugar de h, de x menos a eu coloco h, tá? Então a gente vai ficar com m igual ao limite, quando x tende a h tende a 0, certo? F de x, no lugar de x eu vou botar h mais a, menos f de a, dividido por x menos a e h, quando h tende a 0. Essa aqui é a equação 2, tá? Então nós vamos resolver essa questão usando essas duas fórmulas, certo? Usando essas duas fórmulas. Bem, dados da questão. Nós temos a igual, o nosso ponto é o ponto 1 e 0. Daqui a gente tira que a é igual a 1 e f de a é igual a menos 1. E o nosso f de x é x menos x ao cubo. Lembrando que quando x é 1, né? 1 menos 1 dá 0, por isso que f de a é 0, né? F de a é 0. Não sei de onde é que eu tirei esse menos 1. F de a é 0. É porque o ponto é 1 e 0, né? Bem, vamos lá. Então eu quero resolver primeiro usando a definição 1, tá certo? Eu vou usar aqui a definição 1. Pela definição 1 a gente vai fazer m igual ao limite. F de x é x menos x à terceira, menos f de a é 0. Não precisa nem colocar, né? Vou colocar aqui só por desencargo de consciência. Aqui fica x menos a, né? X menos 1. Quando x tende a 1, né? Observe que
que x menos x a terceira, isso aqui vai morrer, né? Ó, isso aqui vai morrer. E é zero. X menos x a terceira nós podemos reescrever usando, colocando x em evidência, vai ficar, vou botar menos x em evidência, para ficar um número bem bonitinho, vai ficar, no lugar do x vai ficar menos 1, né? E no lugar de menos x a terceira vai ficar x quadrado. Então eu vou inverter aqui, ó, x quadrado menos 1. Observe, menos x vezes x ao cubo dá menos x a terceira, menos x a terceira. Menos x vezes menos 1 vai dar mais x, que é o que está aqui. Propositalmente nós fizemos isso, né? Porque nós conhecemos o limite daquilo ali, né? Então, observe que o limite vai ficar de menos x, que multiplica o produto da soma pela diferença de dois termos, né? X mais 1, x menos 1, dividido por x menos 1, quando x tende a 1. A gente corta aqui, né? Corta x menos 1 com x menos 1. E agora eu posso jogar o valor de 1x, né? Porque eu acabei com indeterminação. Tirei o 1 menos x menos 1 seria exatamente o ponto de indeterminação. Tirando ele, eu vou ficar com menos x, que multiplica x mais 1. Quando eu jogo 1 no menos x, ou no x, né, vai ficar menos 1, que multiplica 1 mais 1. No lugar do x, eu botei 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. Certo? Bem, essa foi usando a equação 1. Vamos agora usando a equação 2, tá? Usando a equação 2. Vou mudar a corzinha aqui para não... Vamos usar a equação 2. Então, m vai ser igual ao limite de f de x menos f de a. Opa! Vou fazer um pouquinho. X mais h, né? Na realidade, a mais h, né? A mais h menos f de a sobre h, quando h tende a zero. Então, vamos fazer as substituições. Quem é f de x? F de x é x menos x a terceira. Então, no lugar do x, eu coloco a mais h. Então, no primeiro, eu vou colocar a mais h. A mais h menos x a terceira. Vai ser o quê? A mais h a terceira. Certo? Menos f de a. Quem é f de a? F de a é zero, né? F de a é zero, não tem problema. Tudo isso dividido por h, quando h tende a zero. Vamos ter que desenvolver aqui o cubo da soma de dois termos. Então, quem lembra dos produtos notáveis, vai lembrar que eu vou deixar esse a mais h aqui, colocar esse menos aqui, subparênteses, lá vai. O quadrado do primeiro, ou o cubo do primeiro, o a já posso substituir por 1, né? Fica até melhor. Nós sabemos que a é 1, então já pode colocar 1 aqui. O cubo do primeiro, o cubo de 1 é 1, né? Mais 3 vezes o quadrado do primeiro, que é 1, vezes o segundo,
mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Se você tiver dúvida, depois você pode pegar o quadrado, depois multiplicar por 1 mais h, que vai dar isso aqui, certo? Menos 0, não precisa colocar, né? Isso aqui já é 0. Tudo isso sobre h. Quando h tende a 0. Então, só fazendo o jogo de sinal para a gente poder fazer os cortes, o limite de 1 mais h menos 1 menos 3h menos 3h quadrado menos h, não, menos 3h menos 3h quadrado menos h ao cubo. Tudo isso sobre h, quando h tende a 0. Observe agora que eu vou colocar, eu posso já cortar esse h aqui, né? Esse 1, né? 1 menos 1, 1 menos 1, 0. E posso colocar h em evidência. Então vai ficar o limite, vou colocar o h em evidência. Vou tirar o h desse aqui, fica 1, né? Vou tirar o h desse aqui, vai ficar menos 3h, menos 3, né? Podia até já somar h com menos h, vai ficar menos 2, né? Fica até melhor. Eu posso somar esse h daqui, ó, com esse 3h aqui. Então vai ficar menos 2h. Tirando o h fica menos 2. Então menos 2. Aqui tira o h, fica menos 3h. E aqui tirando um h, fica h2, né? Tudo isso sobre h, quando h tende a 0. Agora a gente faz aquele velho corte, tirando a indeterminação. O 0 sobre 0 estava exatamente aqui, ó. Tiramos ele, resolvemos o problema. E agora podemos, no lugar de h, colocar o 0, que não temos mais determinação. Vai ficar menos 2, menos 3 vezes 0, menos 0 ao quadrado. Isso aqui é 0. Isso aqui é 0. Sobrou só o menos 2. Que é também o mesmo resultado. Ou seja, tanto faz usar um quanto o outro, o resultado é o mesmo. A letra B da questão, ele diz o seguinte: encontre a equação da reta tangente da parte A. Certo? Então, ele quer saber qual é a reta tangente. A reta tangente nós vamos fazer aqui, vamos usar os nossos conhecimentos de geometria analítica, usar aquela fórmula y menos ya é igual a m, que multiplica x menos xa. Certo? Então, observe só, nós já temos xaya, né? Lembrando, xaya é 1 e 0. Então, vai ficar y menos 0 é igual a m. Nós acabamos de descobrir que m é menos 2. Certo? Que multiplica x menos 1, né? Daqui nós tiramos que y é igual a menos 2x mais 2. Essa é a equação reduzida da reta, né? Fica melhor a gente observar, né? A gente enxergar. Na letra C, ele pede que a gente faça um gráfico da curva e da reta tangente em janelas retangulares cada vez menores
centrados no ponto 1 e 0, até que a curva e a tangente pareçam indistinguíveis. Então nós vamos apelar agora para o nosso GeoGebra, certo? No GeoGebra nós vamos ter ideia mais ou menos do que a gente está fazendo. Aqui está o GeoGebra. Aqui está a função que nós estamos trabalhando, né? X menos x à terceira, é uma função de terceiro grau, né? Aqui está o ponto A, que é exatamente o ponto que a gente estava analisando. Vamos ver o que significa a tangente, né? Nós descobrimos que y é igual a menos 2x mais 2. Olha aí onde realmente nós descobrimos a tangente. Nesse ponto ela toca num ponto só. E o que ele pede na questão é que a gente possa ir fazendo janelas cada vez menores, para a gente poder ver a aproximação da tangente em relação à curva. A curva está em verde, a tangente está em preto. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor dele. Deixa eu dar uma corzinha para a gente poder distinguir bem direitinho aqui. Você mesmo. Vamos lá. Vou botar uma cor aqui para a gente poder enxergar melhor. Pronto. Vamos tentar distinguir agora. Voltou a cor original, mas tudo bem, não vamos se aperrear com isso não. Então, olha o que acontece quando eu aproximo a tangente da curva. Ainda dá claramente para a gente ver a diferença, a distinção, mas próximo do ponto A, eles começam a ter o mesmo comportamento, não é verdade? Observe que quanto mais eu diminuo a janela de visualização, né, a gente conhece isso como zoom, né? Observe que próximo do ponto A, muito próximo do ponto A, existe uma confusão aqui. Você não consegue distinguir a reta da curva, né? Quando você vai se afastando, você vê isso mais claro, mas quando você vai se aproximando, né? E quanto mais próximo, observe que eu estou usando 3 casas decimais de aproximação. E aí a gente já tem um problema aqui para ver a diferença entre os dois. Então a ideia da derivada é exatamente isso. Como seria o comportamento muito próximo desse ponto A? Então aquela reta na realidade é o comportamento da curva naquele ponto. Por isso que a gente vê taxa de variação e tudo mais. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido como funciona isso, né? E nós nos vemos nos próximos vídeos. Até a próxima.